Bom dia, juniores. Olha só, hoje vamos começar a estudar a nossa revista nova, que fala sobre os heróis do Antigo Testamento. E hoje a gente vai falar sobre Josué. Quem conhece a história de Josué? Então, tia Mari vai fazer uma oração aqui, vai pedir a Deus que Deus fale conosco através dessa lição, tá bom? Vamos lá. Oremos. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, por esse lindo dia. Muito obrigada, Pai, pelos livramentos. Senhor, muito obrigada pelos teus cuidados. Pai, eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa lição, através dessa revista, ao qual, Pai, estudaremos, Senhor, sobre o Antigo Testamento, Pai, sobre os heróis do Antigo Testamento. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Pai, que possamos, Senhor, em cada lição estudada, Senhor, sair renovado, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, falar, Pai, conosco, Deus. Por favor, Pai, muito obrigada por tudo, cuida, Pai, de cada um, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, tia Mari vai começar a ler aqui com você. Então, nosso tema é Josué, o novo líder do povo de Deus. Josué, ele teve uma nova escolha. Moisés já estava idoso e, obedecendo à vontade de Deus, apresentou ao povo o líder que ficaria no seu lugar, Josué. Então, vamos ler lá em Números 27, 18, 20. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem que está ao Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte de sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Moisés subiu ao monte Nebo, em frente à terra que Deus prometeu ao povo de Israel. Lá de cima, ele olhou toda a terra, ouviu novamente a promessa de Deus e morreu ali mesmo. A Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou em um lugar até hoje desconhecido. Daí em diante, Deus passou a usar Josué a fim de liderar o povo na conquista da terra prometida. Josué, ele era ajudante e aprendiz de Moisés. Ele viu como Deus usou Moisés, presenciou a travessia do Mar Vermelho, recolheu maná e codornizes, viu água sair da rocha, fez parte da liderança de um povo que reclamava. Josué sabia que não seria nada fácil ficar no lugar de Moisés e também liderar um povo tão difícil. Mas Josué, ele teve ânimo. Josué não estava sozinho. Deus é quem daria a terra ao seu povo e o conduziria na vitória sobre os cananeus. Por isso, o Senhor animou Josué dizendo que assim como esteve com Moisés, estaria com ele. Josué não deveria ter medo, antes deveria confiar no Senhor. Tia vai ler lá em Josué 1:7. Vamos ver o que fala lá. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Josué, ele não deveria ter medo, ele deveria confiar no Senhor. E ele foi corajoso. Deus mandou que Josué obedecesse a toda a lei que Moisés dera ao povo e que nunca se desviasse do livro da lei. Mesmo sendo forte general de guerra, Josué não conseguiria ter vitória se não prestasse atenção na palavra de Deus. Nós também devemos dar atenção à palavra de Deus. Podemos ter inteligência, podemos ter força, podemos ser espertos, podemos ter educação, porém o principal é guardarmos no coração a palavra de Deus. Quantos versículos você tem memorizado?
Quantas vezes na semana você lê a Bíblia? Vamos parar para pensar? E Josué ele teve desafios. Depois de ouvir a orientação de Deus, não tenha medo, Josué teve seu primeiro desafio como líder, atravessar o Rio Jordão. Deus mandou que a Arca da Aliança fosse na frente do povo, e foi exatamente isso que eles fizeram. Quando os sacerdotes que carregavam a arca colocaram dos pés no rio, as águas do Rio Jordão se dividiram e o povo passou pelo meio do rio com os pés em terra seca. Alguém se lembra de algum milagre parecido com esse? Da abertura do mar? A abertura do Mar Vermelho. Agora Deus mostrou a todo o povo de Israel que ele estava com Josué, da mesma forma com Moisés. Por isso, Josué foi respeitado em Israel. Está lá em Josué 4,14. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e ele os respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado a Moisés. À medida que Josué obedecia ao Senhor, guardava as palavras do livro da lei, meditava nelas dia e noite, o Senhor abençoava Josué e todo o povo de Israel. Então, na história de Josué, vemos exatamente isso. Deus ele o capacitou, dando a ele toda a orientação necessária para ser vitorioso. Na história da criação, na história de Abraão, de Isaac e de Israel, na história da redenção dos israelitas, Deus ele é o protagonista. Ele levantou pessoas para abençoar seu povo em todas as gerações. Ele dá a missão, ele capacita, ele transforma e ele vence. A nossa tarefa é crer em seu grande poder e obedecer suas palavras. Deus ele tem uma missão para nós. A única forma de cumprir a tarefa de Deus é obedecendo a palavra dele, assim como Josué fez. Para isso, a gente precisa conhecer a Bíblia, passar mais tempo com ela. Então, durante essa semana, a tia Mari quer desafiar vocês. A tia Mari quer que vocês dediquem mais tempo lendo a palavra de Deus. Que você se esforce todos os dias para ler a palavra de Deus. Então, esse é o desafio que a tia Mari quer que vocês façam. Que como Josué, ele meditava dia e noite. A tia Mari quer fazer esse desafio. Que vocês possam meditar a palavra de Deus mais tempo durante essa semana. Tá bom? Então, hoje a gente aprendeu a história de Josué. Josué ele foi o novo líder do povo de Deus. Agora, a gente tem o nosso racha-cuca da nossa lição. E tia Mari vai estar fazendo aqui. E vocês vão vendo aí se vocês acertaram, tá bom? Então, vamos lá. O povo de Deus passou quantos anos no deserto? Está lá em Êxodo 16, 35. 40 anos. Tá? Então, bota aí, 40, tá bom? Quem liderou a saída do povo do Egito? Moisés. Botem aí. Quem sucedeu Moisés? Josué. Botem aí. Vamos lá para a próxima. Quando Josué deveria meditar na palavra? Dia e noite. Botem aí. Qual o nome do rio que o povo deveria atravessar? Jordão. O que Josué mandou o povo fazer antes de atravessar o rio Jordão? Santificar. Está lá em Josué 3:5. Quem levaria a Arca da Aliança na frente do povo? Sacerdotes. Está lá em Josué 3,
3:8. Como ficaram os pés do povo de Deus ao atravessar o rio? Como que ficou? Enxutos. Está lá em Josué 3:17. O que levaram do meio do Jordão? Pedras. Está lá Josué 4:8. Como Josué deveria ser para conduzir o povo? Ele deveria o quê? Ser corajoso. Tá lá em Josué 1:6. Tá bom? Então, Tia Mari fez o racha-cuca e agora vamos fazer a nossa leitura diária, tá? Segunda-feira, Deuteronômio 34:1-10. Com qual líder israelita Deus tratou face a face? Com Moisés. Botem aí. Terça-feira, Josué 1:5. Josué recebeu promessas de Deus. Leia Josué 1:5 e escreva quais foram. Deixa a Mari botar aqui para ver. Josué 1:5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, a nossa resposta é: nunca seria derrotado. Deus estaria com ele como esteve com Moisés e nunca o abandonaria. Tá bom? Botem aí. Quarta-feira, Josué 1:6-9. No que Josué deveria meditar dia e noite? No livro da lei de Deus, palavra de Deus, tá bom? Quinta-feira, Josué 3:1-7. O que os israelitas deveriam fazer quando vissem os sacerdotes passarem com a arca? Deveriam segui-los. Sexta-feira, Josué 3:8-17. O que aconteceu quando os sacerdotes puseram os pés dentro da água? O rio Jordão parou de correr e as águas da parte de cima ficaram amontoadas. Sábado, Josué 1:7. Procure no dicionário o que significa a palavra corajoso e escreva aqui. Então, vocês olhem no dicionário, Tia Mari viu aqui, que demonstra força e disposição diante de obstáculos ou de problemas. Então, hoje foi a nossa lição 1 da nossa revista nova, Os Heróis do Antigo Testamento. Quem ainda não pegou essa revista, pede para o papai e para a mamãe passar lá na igreja e pegar com a Carol, tá bom? Essa revista para vocês estudarem em casa, tá? Então, semana que vem vai ser a lição 2, Josué e sua arma poderosa, tá? Beijinhos, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e não esqueçam de fazer o desafio da semana, tá bom? Vamos praticar mais a palavra de Deus, vamos ler mais a Bíblia, tá? Beijos, se cuidem, crianças. Tchau, tchau.